Neste vídeo eu quero falar sobre os 9 dons espirituais e sobre o discernimento de espíritos. Ultimamente temos ouvido falar bastante dos dons espirituais, profecias, profetas, premonições e poderes paranormais. Embora eu acredite que os dons espirituais existam, é necessário ter muita atenção para não ser enganado, e procurar desenvolver primeiro um dos dons que é o mais importante de todos, pois administra todos os demais, o discernimento de espíritos. Na epístola de 1 Coríntios é apresentado que não devemos ser ignorantes sobre a existência dos dons espirituais. Ser ignorantes é pensar que esses dons não existem, ou que eles são ações do inimigo. Veja, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados ao ídolos mudos, conformes eres guiado. Porém, na continuação dessa reflexão, o apóstolo Paulo revela um parâmetro que devemos usar para discernir que espírito está falando pelo profeta, seja visionário ou aquele que manifesta o dom espiritual. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ninguém que fala ou realiza sinais, prodígios e maravilhas, e que age sendo guiado pelo Espírito de Deus, pode dizer que Jesus é maldito, ou anátema. E continuando, porque existe um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só amor. E portanto é um só Espírito que derrama esses 9 dons espirituais que veremos a seguir. E este Espírito foi dado através da obra que Cristo realizou. Então, realizar sinais e negar o seu nome revela que a pessoa trabalha com o espírito do anticristo. E continuando aqui ele fala, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, do 5 ao 11. Podemos observar que estes dons estão definidos dentro de uma categoria de 9 dons espirituais, e é importante ressaltar essa numerologia, 9, porque o número 9 significa completo. Embora o 9 seja bastante usado no ocultismo e para o mundo das sombras, assim como vários outros números, o número 9 é o tempo de uma gestação. O 9 representa a totalidade, fechamento de ciclo. Jesus consumou a obra na hora 9. E claro que poderíamos explorar várias referências ao 9 na própria Escritura, mas não é sobre isso que eu estou falando agora. Mas voltando na questão desses 9 dons, o 7º dom espiritual administra todos os demais dons, e eu vou explicar por quê. O discernimento de espíritos é a base para analisar, julgar e rejeitar toda obra falsa, perversa e apóstata. A Escritura diz que mesmo que um anjo desça do céu, mas se ele apresentar outro evangelho, que seja considerado maldito, mesmo que ele realize sinais, prodígios e maravilhas. Então, se a pessoa não tem discernimento de espíritos e não sabe qual é o espírito que está operando, as chances da pessoa se tornar um adepto de seitas e se curvar a heresias é muito grande. Nas Escrituras mostra vários relatos onde os apóstolos de Cristo conseguiram discernir os maus espíritos, pessoas que estavam profetizando pelo espírito maligno. Para exemplo disso, eu cito Atos 11. Vejamos. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando assim Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas esse mágico chamado Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurava apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor.
Bom, este relato nos mostra como pode ser a operação de espíritos enganadores. Muitas pessoas ficam maravilhadas com sinais, profecias, milagres e operações mágicas. Mas se esses operadores pregam um falso evangelho ou rejeitam a Cristo, eles certamente trabalham com espíritos enganadores. Não existem vários espíritos que operam no reino de Deus, e sim um só espírito, e ele foi derramado por Cristo no Pentecostes. O neopentecostalismo nada tem a ver com Pentecostes de Atos dos Apóstolos. Não devemos nos iludir, muito menos devemos nos deixar ser enganados por videntes, falsos profetas e operadores de sinais, porque o diabo também revela e faz sinais para enganar seus adeptos. Os 9 dons espirituais não acabaram, eles ainda existem. Alguma vertente diz que a palavra fez cessar todos os dons, mas isso não é verdade. Não devemos ser mornos ou muito menos frios, devemos buscar os melhores dons, mas a base para isso é o amor. E para poder fugir do engano, devemos desenvolver o 7º dom, que é o discernimento de espíritos, que é um dom que o próprio Espírito Santo dá para aqueles que já aceitaram a Cristo. Se você tem o discernimento de espíritos, você nunca será enganado, nunca se tornará um apóstata na fé, muito menos vai seguir falsas seitas e religiões. Pois quando você se junta com alguém que trabalha com maus espíritos, você alinha a sua vibração à vibração deles, e começa a pensar da mesma forma, agir da mesma forma, abrindo portas para atuações malignas na sua vida. Este alinhamento é chamado de egrégora, que é a soma de forças coletivas que tem o poder de influenciar a massa para uma direção específica, seja ela certa ou errada. Mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião. O que você pensa sobre os 9 dons espirituais e sobre esse dom especificamente, de discernir os espíritos? Deixe suas considerações aqui nos comentários. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.